Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre vetores. Esse é o primeiro vídeo sobre esse assunto, então nós vamos fazer uma abordagem aí inicial, mais introdutória. Vamos dar a definição de vetores, explicar a importância dos vetores para a física, já que nós estamos aqui na nossa playlist de Física 1. Explicar como é que decompõe um vetor nas suas componentes e como é que a gente faz para somar vetores também, tá? Esse vídeo ele serve aí para a gente que está começando os nossos estudos de cinemática e dinâmica. Ele também pode auxiliar em muitos outros assuntos, tá? Eu preparei esse vídeo utilizando o livro Matemática para a Química. Depois eu vou colocar aqui na descrição também a referência para vocês. E antes de começar o vídeo, eu já peço que você dê um like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, certo? E clique também aí para assistir os vídeos dos canais parceiros, que são o canal do PET de Física da Unifap e o canal da Física da Unifap. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, pessoal, na física nós trabalhamos utilizando grandezas, né? São grandezas que nós vamos medir enquanto nós estivermos fazendo algum cálculo ou trabalhando com algum experimento. Então, essas grandezas, certo? Podem ser várias, ok? Então, algumas grandezas, por exemplo, são tempo, ok? Posição, que mais? Podemos ter também velocidade, né? A massa é um tipo de grandeza também que aparece muito aí nas nossas contas, certo? Aceleração. Vamos pensar em alguns exemplos aqui, tá? Força, ok? Energia, torque e etc, ok? Então existem muitas grandezas, tá? Que a gente trabalha. Na química, por exemplo, a gente ainda tem outras, né? A gente tem o mol, que é quantidade de matéria, certo? A gente tem, por exemplo, a temperatura. A gente tem o que mais? Eu vou colocar aqui as concentrações. Temos aí o campo elétrico, né? Que é também muito presente na física, mas também na química é muito útil. E o momento de dipolo, eu vou colocar esse aqui especialmente, que daqui a pouco eu vou comentar sobre ele, tá? Etc. Então, a todo momento, quando a gente estuda física ou estuda química, a gente está tendo contato com essas grandezas. São sempre essas grandezas que a gente quer calcular ou medir. Tudo bem? E algumas dessas grandezas, né? Algumas dessas grandezas, elas podem ser descritas apenas com o uso de um número. Então, se você estipula um valor, você já descreveu essa grandeza. Tá? Essas grandezas que você só precisa de um número para descrever são os escalares. Tá? As grandezas escalares, elas necessitam apenas de um número, ok? Para serem bem descritas. Então, quando você fala em um número, tá? Você está falando na magnitude ou também na intensidade dessa grandeza, tá? Vamos dar alguns exemplos? Então, por exemplo, aqui, ó, exemplos de grandezas escalares. Nós temos algumas dessas aqui, ó, o tempo, a massa, a energia, o mol, a temperatura, a concentração, tá? Então vamos colocar aqui embaixo, ó. O tempo é um tipo de grandeza escalar, certo? Porque quando você fala, por exemplo, assim, o movimento de um objeto durou 10 segundos. Você basta dizer que o tempo foi de 10 segundos, já deu para entender, certo? O intervalo de tempo foi de 10 segundos a partir de um instante inicial até o instante final, beleza? Outra grandeza escalar é a massa, tá?
A massa, você diz assim, por exemplo, a minha massa é de 80 kg. Ok, essa informação está completa. Você não precisa dar nenhum detalhe a mais sobre isso para ela ficar bem descrita. Você pode descrever outras coisas paralelas, né? Outro tipo de grandeza escalar, a energia, certo? Que é medida em joule ou em calorias, né? A gente tem também aí o mol, tá? A gente tem também a temperatura, ok? E a concentração. Beleza. Então, essas grandezas aqui são grandezas escalares. Porém, existem algumas grandezas que elas precisam de duas informações adicionais para ficar bem descrita. Não basta só você dizer o valor numérico delas. Você também precisa especificar uma direção e um sentido. Tá? Nesse caso, essas outras grandezas que você precisa especificar uma direção e um sentido são chamadas grandezas vetoriais. Tá? Então, grandezas vetoriais, elas necessitam também de direção e sentido. Vamos entender? Ó, por exemplo, vamos colocar aqui exemplos de grandezas vetoriais. Tá? Vamos marcar aqui nessas que a gente já tinha falado. Ó. A posição, uma grandeza vetorial. A velocidade, a aceleração, a força, o torque, o campo elétrico e o momento de dipolo, tá? Na química, muito importante. Eu vou escrever eles aqui, ó. Exemplos. Vamos lá. Posição. Então, quando você fala na posição de um objeto, você está marcando essa posição ao longo de uma reta, de uma linha, ok? Então, quando você fala da posição de um objeto na estrada, você pegou a partir de um ponto de referência e andou ou para a esquerda ou para a direita, ou para frente ou para trás. Então, você fala, por exemplo, que esse carro ele está no quilômetro 10 da estrada. Então, significa que você partiu da origem para frente, certo? Ao longo da estrada. Então, você especificou a direção, que é a direção da estrada, e o sentido, nesse caso foi para frente. Se ele tivesse na posição menos 10, significa que ele teria andado para trás. Tá? A velocidade é um tipo de grandeza vetorial. A velocidade é até mais fácil da gente entender, né? Quando você fala que um carro está se movendo a 10 km por hora, você diz que ele está se movendo a 10 km por hora no sentido crescente das posições. Ele está em sentido a favor da rodovia, ou ele está no sentido contrário da rodovia. Ou quando você fala que uma bolinha foi jogada para cima com 10 metros por segundo. Então você estipulou uma direção para ela, que foi a direção vertical, e você estipulou um sentido, você disse que ela foi para cima. Okay? Aceleração também é uma grandeza vetorial, né? Quando a gente fala da aceleração da gravidade, por exemplo, a gente diz que a gravidade ela mede aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, sempre na vertical, ou seja, na direção vertical e apontando para baixo, né, para o centro da Terra. Então a gente disse também o sentido dela, tá bom? A gente tem ainda, além da aceleração, temos a força, tá? Então, se eu aplico uma força no objeto, eu preciso dizer o valor dessa força, ou seja, qual foi a sua magnitude, né? Eu preciso dizer também a direção e o sentido da força. A gente tem o torque, que a gente vai falar um pouco mais dele lá no tema 5 de Física 1, quando a gente falar de rotações. A gente tem o campo elétrico, tá? E a gente tem o momento de dipolo, tá? Na química, né? Quando a gente quer falar sobre a polaridade de algumas moléculas, beleza? Observe bem essa diferença entre grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares, você não precisa falar uma direção para elas, nenhum sentido, não faz sentido isso, né? Você falar assim, o tempo. O tempo é uma grandeza escalar, você não precisa falar a direção do tempo. Você não precisa dizer assim, essa aula durou 2 horas
de baixo para cima. Não tem sentido lógico isso. Como assim de baixo para cima? Ou quando você fala assim a massa, você fala assim, esse objeto aqui, ele pesa 1 kg de frente para trás. Como assim? Quer dizer que se você pesar ele de trás para frente, ele vai dar outra massa? Não é necessária essa informação, né? Então, nas grandezas escalares, você apenas precisa dizer o valor da intensidade ou magnitude daquela grandeza. Já no vetor, você precisa especificar a direção e o sentido. Ok? Então, vamos entender melhor como é que funcionam os vetores. Então, para a gente entender melhor um pouco da natureza vetorial de uma grandeza, por exemplo, como a força, vamos imaginar um exemplo aqui onde você tem um bloco, tá? E esse bloco ele tem uma massa de 2 kg, certo? Então, nesse bloco eu aplico uma força aqui, ó, que ela vale 10 newtons. Ok? Bom, o que vai acontecer com esse bloco? Provavelmente, né, ignorando aqui o atrito dele com a superfície, ele vai se mover para a direita. Tá? Então, olha só nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tem um escalar. Tá? Nesse caso aqui, o escalar é a massa, que vale 2 kg. E a gente tem um vetor. Tá? Um vetor ele precisa não só da intensidade, ou seja, eu digo que a força aqui ela vale 10 newtons, mas além disso, eu preciso dizer também a direção e o sentido dessa força. Nesse caso, a direção dessa força aqui é a direção horizontal, tá? E o sentido dela é para a direita. Beleza? Por que eu preciso especificar isso, professor? Porque se eu tivesse essa força apontando num outro sentido aqui, por exemplo, os efeitos dela, apesar de a magnitude ser igual, os efeitos seriam diferentes. Esse bloco ele ia acelerar de uma forma diferente, né? Se eu tivesse apontando essa força aqui na diagonal, como eu desenhei aqui em vermelho, ele ia acelerar menos na horizontal do que ele aceleraria com ela totalmente na horizontal, né? O bloco andaria muito mais rápido. Da mesma forma, se eu tivesse essa força apontando para cima, por exemplo, esse bloco ele ia ser erguido, ele não seria deslocado horizontalmente. Então, se eu tivesse essa força apontando para baixo, esse bloco ou ele ia ser deformado, né? Ou ele seria empurrado contra o chão, ele ia afundar. Então, observa que os efeitos da força, eles dependem que eu especifique qual é a sua direção e qual é o sentido. Para cada direção e sentido, a força ela atua de uma forma diferente em cima desse bloco. Então, daí a importância de você definir essas três informações para o caso de um vetor. O vetor ele não fica bem definido se você disser só o seu valor numérico. Tá? Vamos ver o caso aqui de uma aplicação na química. Então, olha, na química existem moléculas que são conhecidas como polares e outras moléculas que são conhecidas como apolares, né? Então, vamos imaginar aqui uma molécula de água. Uma molécula de água, ela é formada por dois átomos de hidrogênio ligados de forma covalente a um átomo de oxigênio. Tá? Só que o átomo de oxigênio ele é muito mais eletronegativo. O que significa isso? Significa que ele atrai para perto dele esse par de elétrons aqui que faz parte dessa ligação, né? Então, esse par de elétrons aqui da ligação ele vai ser atraído mais para perto do oxigênio, tá? E esse outro aqui também, tá? Essa setinha cortada, ela significa a direção para onde os pares de elétrons estão sendo atraídos, tá bom? Isso aqui, pessoal, vai gerar uma diferença de carga aqui parcial na molécula. Então, eu vou ter uma carga parcial negativa aqui no oxigênio e eu vou ter uma carga parcial positiva aqui próximo dos hidrogênios, tá? Ou seja, a gente, em linguagem matemática, a gente representa isso da seguinte forma. A gente diz que existe aqui nessa molécula de água um vetor, que esse vetor é o chamado momento de dipolo, tá? Representado pela letra μ. Tá? E esse momento de dipolo, o que ele diz para a gente? Ele diz que a água ela é uma molécula polar, tá?
ou seja, ela tem um polo positivo e um polo negativo. E dependendo da magnitude desse momento de dipolo, ele vai dizer se ela é mais ou menos polar comparado com outras moléculas. Tá? Nesse caso aqui é um momento de dipolo positivo, tá? Para o caso da molécula de água. Agora vamos imaginar o caso de uma outra molécula aqui que seria o gás carbônico, certo? Essa aqui é a molécula de água, tá bom? E esse aqui é a molécula de CO2, tá? Então o CO2 é formado por dois átomos de oxigênio ligados a um átomo de carbono através de duas ligações duplas, né? E o que acontece? Aqui também vai existir, pessoal, uma atração dos pares de elétrons para a direção do oxigênio. O oxigênio ele atrai os pares de elétrons para perto dele. Porém, esses vetores aqui, ó, que estão na direção do carbono aqui, eles vão se cancelar, porque eles estão ambos na horizontal, só que um aponta para a esquerda, o outro aponta para a direita e eles têm a mesma intensidade. Ou seja, a gente diz aqui, ó, que o momento de dipolo resultante na molécula de gás carbônico é nulo. Tá? Significa que, enquanto que a água é uma molécula polar, a molécula de gás carbônico ela é apolar. Então veja aqui uma aplicação importante dos vetores na química, né? Enquanto que se eu tiver um vetor, momento de dipolo, diferente de zero aqui, eu tenho uma molécula polar. Se eu tiver um vetor, momento de dipolo, nessa outra molécula eu tenho uma molécula apolar. Então olha só que interessante, né? Um exemplo aqui para a gente ver como que esse conceito de vetores ele ajuda a gente na física, na química. Eu poderia citar exemplo na engenharia, na biologia, tá? Só que aí o vídeo ficaria muito extenso, tá legal? Então, como é que a gente representa um vetor? Vamos falar agora aqui, ó, da representação de um vetor. Eu vou colocar aqui assim, ó, representação de um vetor. Tá bom? Só que essa representação aqui vai ser a 1, tá? No final da nossa aula, a gente vai falar de um segundo tipo de representação de vetor também, tá? Bom, então essa representação de um vetor, ela vai se dar através de uma seta, tá bom? Ou flecha. Então, o vetor ele é desenhado, né, graficado através de uma setinha, tá bom? Então, a gente representa um vetor da seguinte forma, ó, assim, tá bom? Então, esse aqui é um vetor, tá legal? Aqui, essas duas linhas que eu desenhei aqui, esses eixos, eu vou dar nomes para ele. É um eixo Y e um eixo X, tá? São eixos coordenados, né? São eixos que vão montar aí para a gente um plano cartesiano, tá legal? E eles servem para a gente definir um espaço onde esse vetor ele existe, tá? É importante salientar que o vetor ele é um objeto matemático, então ele é uma abstração. Quando a gente fala em vetor, a gente está falando em um objeto abstrato, matemático, que ele existe num espaço, é um espaço também abstrato que a gente chama de espaço vetorial. Porém, os vetores eles podem representar grandezas físicas. Quando eles representam grandezas físicas, aí a gente imagina eles atuando no espaço comum nosso, que é o chamado espaço de posições, né? Por exemplo, quando a gente fala de velocidade, de força, aceleração, são velocidade, força e aceleração de um objeto real que está se movendo, tá bom? Bom, esse vetor ele é representado, pessoal, por uma letra, tá? Eu vou chamar esse vetor aqui de R e uma flechinha em cima, tá? Nos livros, vocês vão ver o vetor representado por uma letra em negrito. Só que quando a gente está escrevendo na mão, como é o meu caso aqui que eu estou escrevendo com vocês, a gente faz uma letra e bota uma setinha. O módulo de um vetor, tá? O módulo é o tamanho do vetor, ele é a letra sem a setinha, tá? Então, quando eu boto aqui, ó, R, eu estou falando que esse comprimento do vetor aqui, ele tem tamanho R. Esse R pode ser 1, pode ser 10, pode ser 1000, tá? É um valor numérico. E o módulo de um vetor, ele pode ser representado também através dessas duas barras aqui, tá?
colocadas ao lado do símbolo de um vetor. Beleza? Então, o módulo de um vetor ele é representado dessa forma. Além disso, para o vetor ficar bem descrito, você precisa definir para ele uma direção. Tá? Lembra que eu falei que o vetor ele não tem só módulo, né? Ele tem direção e sentido. Uma maneira fácil de nós representarmos a direção e sentido de um vetor nesse tipo de diagrama aqui é dizer, por exemplo, o ângulo que ele faz com um dos eixos. Por costume, por conveniência, a gente adota o eixo x e a gente adota o sentido anti-horário. Então, quando você define, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo θ tomado a partir do eixo x no sentido anti-horário, você diz, esse vetor ele tem magnitude 5 e ele está a 30 graus inclinado em relação ao eixo x. Então, você já disse qual é a direção e o sentido que esse vetor está apontando. Tá? Então, se você definir o vetor R através desse par R e θ, ele está bem descrito, tá? Porque o R define o módulo e o θ define a direção e o sentido. Ou seja, um vetor ele é descrito por um par ordenado. Nesse caso aqui, o par ordenado é o R e o θ. Tá? Essa é a primeira representação de um vetor que a gente vai ver aqui, tá? Onde esse θ, esse R, ele te dá o módulo, tá bom? Esse θ, ele vai dar a direção e o sentido. Beleza? Então, essas aqui são as noções iniciais agora sobre um vetor. Vamos passar para o próximo. Então, agora que a gente já sabe o que é um vetor, a gente já definiu uma grandeza vetorial, vamos começar a fazer operações com esses vetores. Tá? Então, as duas primeiras operações que a gente vai fazer é como somar vetores e como subtrair vetores. Tá? E a gente vai começar com o caso mais simples, que é o caso em uma dimensão, ou seja, vetores que estão ali sobre uma linha. Tá? Depois a gente vai expandir isso para um plano, que seria 2 dimensões, e um espaço, que seria 3 dimensões. Tá? Então, começando aqui com vetores em uma dimensão. Vamos lá, eu vou fazer aqui em verde um vetor que eu vou chamar de R1, tá? E eu vou dizer que esse R1 ele tem módulo igual a 3, tá? Observa que eu não escrevi a setinha aqui em cima, que eu estou querendo dizer que isso aqui é só o módulo do vetor, tá? Então, aqui seria o 1, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui seria o 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3, o 4 e o 5, tá? Então, esse vetor R1, ele tem módulo de 3. Vamos dizer que eu tenho um segundo vetor, agora aqui o azul, que esse vetor eu vou chamar de R2, ele tem módulo igual a 2. Tá? E aí eu quero saber como é que fica agora a soma. Né? Eu quero saber um vetor R que ele seja a soma do vetor R1 com o vetor R2. Como é que fica essa soma? Né? Pessoal, isso aqui é o que a gente costuma chamar na matemática de soma algébrica, tá? Soma algébrica, beleza? Tá, como é que fica? Bom, a primeira coisa que eu tenho que tomar em consideração é o seguinte, olha. Quando os vetores estiverem na mesma direção, tá? Eu posso fazer o quê? Eu posso ignorar por um instante a questão da setinha lá em cima e eu posso escrever eles só assim, ó, R1 mais R2, tá? Então, para vetores que estão na mesma direção, eu posso simplesmente somar os seus módulos, tá bom? Porque o vetor resultante ele vai sair também na mesma direção. Ou seja, tem um vetor que está numa direção x, um segundo vetor que está na direção x, a soma deles vai ter que sair na direção x, tá? Então, eu posso trabalhar tudo na mesma direção que não tem problema. Então, esse R aqui, ó, quanto é o módulo do R1? 3. Quanto é o módulo do R2? 2. Então, esse R1 ele tem módulo igual a 5. Tá legal? Então, ou seja, esse vetor R1, que ele vai daqui até aqui, ó, ele tem módulo R igual a 5.
tá? Não é o R1, é o R, tá? E esse sinal de mais, ele foi colocado aqui porque esses vetores eles têm o mesmo sentido, ok? Então, vetores que têm o mesmo sentido, eles têm sinais iguais. Agora, vamos usar essa mesma lógica para a gente ver como é que a gente faz para subtrair vetores, né? Nesse caso, ainda eu vou representar vetorialmente isso aqui como uma soma algébrica, tá? Observa que quando eu falo em soma algébrica, tanto faz ser soma ou subtração, tá? Porque a soma ou subtração, elas são coisas numéricas, tá bom? E aqui eu estou falando de objetos geométricos que são vetores. Eu estou somando objetos geométricos, né? Vetores no espaço, tá bom? Então, vamos lá. O R1, vamos dizer que o R1 seja esse agora aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Imagina que o R1 seja agora esse vetor aqui que vai do 1 até o 4, esse vetor verde aqui, ó. Esse aqui é o R1 e ele tem módulo igual a 4, tá bom? Agora vamos dizer que o R2 seja esse outro vetor aqui, ó, azul. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Esse aqui é o R2, tá? Eu desenhei ele aqui embaixo, mas é para não ficar muito poluído aqui, tá? Mas imagina que ele está aqui em cima da mesma linha, ok? E esse R2 ele tem módulo igual a 2. Aí a minha pergunta é, como é que fica agora essa subtração? Da mesma forma, ó, como esses vetores eles estão na mesma direção, observa que tudo está na direção x. Tanto faz se um aponta para a direita, outro aponta para a esquerda. Eles estão na direção x. Então, eles têm a mesma direção, que é a direção horizontal. Sendo assim, eu posso ignorar por um instante a questão das setinhas e eu posso dizer que o R ele vai ser o R1, só que agora ó, menos o R2. Por que eu botei esse menos aqui? Porque eles têm sentidos opostos, ok? Sentidos opostos. É aqui que vai aparecer o menos. Por isso que eu estou falando aqui ó, de subtração de vetores. E lá em cima era soma, beleza? Então, ó, esse R então, ele vai ser, o módulo de R1 é 4 e o módulo do R2 é 2. Ou seja, o módulo do vetor R vai ser 2. Bora ver onde é que está esse R? Esse R está bem aqui, ó. Ele é a resultante, né? R igual a 2. Ele é a resultante da subtração dos vetores R1 e R2. Ou seja, ele vai me dar aí, nesse caso de deslocamento, né? Ele vai me dar o deslocamento final desse objeto, tá? Ele foi até o 4, depois ele retornou até o 2. Tranquilo? Então, é isso. E se fosse em duas dimensões, né? Como é que eu faço para somar vetores agora em duas dimensões, tá? Então, se eu tenho um vetor, por exemplo, no plano, né? Então, eu tenho um plano aqui x, y, tá? E eu tenho ó, um vetor aqui que é o R1 e eu tenho um outro vetor aqui que é o R2. E eu quero somar esses vetores. Como é que eu faço isso? Tá? Então, tem duas formas de você somar os vetores no plano. Tá? Então, a primeira forma, que eu vou chamar de A aqui, ó, é fazer essa soma geometricamente. Tá? Isso aqui é através da regra do paralelogramo. Tá bom? E a segunda forma que eu vou chamar de B é analiticamente. Então, no geométrico, eu desenho o vetor no espaço e no analítico eu trabalho através de números, né? E isso aqui eu vou precisar trabalhar com as componentes de um vetor, tá bom?
Então agora no próximo slide a gente vai ver como que usa a regra do paralelogramo. Vamos lá. Então vejam só, pessoal, eu acabei de redesenhar aqui aquela mesma figura, né? Que é aqui mostrando dois vetores que eu chamei de R1 e R2, só que agora eu coloquei aqui, ó, nos eixos os valores aqui, tá? O R1 ele termina aqui nesse ponto 2 e 2, e o R2 ele tem esse comprimento igual a 2 aqui na horizontal, tá bom? Colocado lá em cima. A regra do paralelogramo é muito simples, pessoal. A regra do paralelogramo é o seguinte: você vai construir um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É uma figura, né, geométrica que ela tem lados paralelos. Então você vai traçar uma paralela a cada um desses vetores de forma a você fechar um polígono aqui. Um polígono é uma figura regular aqui, é uma figura, vamos dizer assim, geométrica fechada, né? Então, ó, eu vou desenhar um vetor, uma linha paralela ao vetor R1, tá aqui, ó, tá? E eu vou desenhar uma linha paralela ao vetor R2. Com isso, eu fechei um paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo, tá? É um quadrilátero aonde os lados são paralelos, tá? Os lados opostos são paralelos, beleza? Quando eu faço isso, o vetor resultante ele vai ser a diagonal desse paralelogramo. Aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor resultante. Vamos tentar desenhar ele aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui é o vetor R, tá? E esse vetor R, ele é, na realidade, quem? A soma do R1 mais o R2, tá? Então, a regra do paralelogramo é muito simples, tá? A regra do paralelogramo é que você pode somar vetores simplesmente colocando um depois do outro, né? O final de um no início do outro, e você consegue traçar um paralelogramo e riscar a diagonal. É isso, basicamente é isso, tá? Agora observe que isso vale para o caso se você tiver mais de um vetor também, tá? Mais de dois, melhor dizendo, né? Eu vou desenhar aqui do lado. Então vejam bem, nesse caso aqui eu fiz um desenho com 3 vetores, né? O que você precisa fazer? Você precisa alinhar os vetores de forma que o final de um termine no começo do outro, tá? Então a gente tem 3 vetores aqui, R1, R2 e R3, tá? O R1 está mais inclinado, o R2 está um pouco... Aliás, o R1 está um pouco inclinado, o R2 está um pouco mais inclinado e o terceiro está na vertical. E como é que eu faço isso aqui? Na regra do paralelogramo, né? Você pode traçar vetores paralelos a esses aqui. Vamos ver como é que fica? Então ficou assim, ó. Você faz um paralelo aqui ao R3, em cima aqui do eixo Y, um paralelo ao R2, um paralelo ao R1. E aí você simplesmente traça uma diagonal agora aqui, ó. Tá? E esse aqui é o vetor R. Nesse caso aqui, o vetor R, ele é quem? Ele é o R1 mais o R2 mais o R3, certo? Então, para você somar vetores geometricamente é muito fácil. A regra do paralelogramo consiste basicamente nisso, tá? Você coloca todos os vetores numa fila e você traça uma linha desde o começo de um até o final do último. Começo do primeiro até o final do último, tá? Uma outra coisa interessante também que você pode lembrar é que você pode transladar vetores, né? Então, imagina que você tem aqui um bloco, tá? Vou até escrever isso aqui, ó, transladar vetores, tá? Transladar vetores. Então você tem um bloco e esse bloco ele está sendo puxado por uma força aqui que eu vou chamar de F1 e uma segunda força aqui que eu vou chamar de F2, tá? Então esse bloco tem massa m, né? E ele está sendo puxado por essas duas forças. Imagina como se fosse duas pessoas que estão puxando com cordas, né? E eu quero saber qual vai ser a força resultante aqui. Então eu tenho que fazer a regra do paralelogramo. Só que para eu fazer a regra do paralelogramo, eu preciso que o final de um vetor esteja no começo do outro. E aqui eu não tenho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transladar um desses vetores, por exemplo, esse F2, para cá, certo? E eu vou redesenhar ele bem aqui, ó. Agora eu fiquei com o vetor F2 aqui, tá? No começo, o começo do F2 no final do F1. Tá? Eu posso fazer isso. Tá? Você pode transladar um vetor
como você quiser, na horizontal, na vertical. O que você não pode mudar nele é a inclinação e nem o tamanho desse vetor. Tá? Você não pode deitar ele ou levantar ele, você tem que manter ele na mesma inclinação. Agora você pode arredar ele mais para um lado, mais para o outro, para cima ou para baixo, tá bom? E aí você faz a regra do paralelogramo agora normalmente, e aí você vai achar a resultante aqui, ó. Então essa aqui é a direção da força resultante, que eu vou chamar de F, tá? Então essa força resultante, ela é maior do que as forças iniciais, ó. Observa que o comprimento do vetor é maior, e ela tem uma direção que está mais ou menos aí na média, né, da direção entre as duas. Tá legal? É uma média ponderada, melhor dizendo. Para a gente entender melhor essa questão de transladar os vetores, eu vou retomar aquele exemplo que eu falei da água. Lembra do exemplo da molécula de água? Então, olha, tá aqui, ó. A gente tinha uma molécula de água aqui, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E eu tinha lá os momentos de dipolo, certo? Vamos lembrar como é que era. Estava aqui, ó. Aliás, melhor dizendo, os vetorzinhos que representam a atração do par de elétrons, né? Aí eu quero saber como vai ficar o momento de dipolo dessa molécula. Só que esses vetores, eles não estão alinhados, né? Um no começo do outro. Então, como é que faz? Você translada. Então, esse vetor você traz ele para cá e esse vetor você traz ele para cá. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Esse vetorzinho aqui, você coloca ele aqui, tá? E o outro vetor, esse aqui da esquerda, ele vai ficar logo em cima, tá? O que vai acontecer? A sua resultante, ela vai sair aqui, ó. Então, esse aqui é o Mi. Por isso que lá eu falei que a água ela tem um vetor momento de dipolo que ela está apontando aqui, ó, o lado dela da carga negativa é aqui no oxigênio e o lado da carga positiva é no hidrogênio, tá bom? Então você pode transladar esses vetores o quanto que você quiser, tá legal? E somar eles utilizando a regra do paralelogramo. Beleza. Agora eu vou ter que falar para vocês sobre as componentes de um vetor. Vamos lá. Então, beleza. Para a gente entender o que são as componentes de um vetor, vamos redesenhar aqueles mesmos dois vetores lá que eu tinha feito no exemplo anterior. Então, está aqui o vetor R1, tá? E logo aqui eu tenho um vetor R2. Vamos dizer que eu quero fazer essa soma agora dos vetores, só que em vez de eu somar eles geometricamente, eu quero somar analiticamente. Como é que eu faço? Bom, a gente já entendeu a regra do paralelogramo, né, no slide anterior. Então, olha, pela regra do paralelogramo, eu posso entender que esse vetor R1 é como se ele fosse a soma de dois outros vetores. Ó. Imagina que eu tivesse um vetor aqui embaixo, que eu vou chamar de R1x, que ele está apontando bem aqui, ó. E imagina que eu tenho um segundo vetor bem aqui na lateral, que eu vou chamar de R1y. E, olha, se eu somar esses dois vetores, lembra que eu falei que eu posso transladar um vetor? Então, esse R1y ele também está bem aqui, ó. E aí, pela regra do paralelogramo, o R1 é a soma desses dois, não é verdade? Então, quando eu falo em componente, é como se eu estivesse dessomando o vetor. Então, ao invés de eu somar, eu dessomo, ou seja, eu divido ele em dois outros vetores, que se eu somar esses dois vai dar o primeiro. É basicamente isso, tá? Então, eu posso dividir esse R1 em dois outros vetores, que é o R1y e o R1x. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ficar agora aqui ó, com o R1x, aliás, desculpa, o R1y, aqui é o R1y, aqui é o R1x, e o R2 continua lá do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito, o R2 continua lá. Agora, olha só. Como o R1x e o R2 eles estão na mesma direção, eu posso somar eles dois, tá? Eles estão na mesma direção, eu posso somar esses dois e eles vão me dar um vetor aqui, ó. Então aqui continua o R1y
E aqui vai ficar um vetor aqui resultante desses dois, tá? E aí, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso simplesmente somar pela regra do paralelogramo, e aqui está o meu vetor R. Tá? Então, olha, observa que esse mesmo R que eu teria aqui, ó, se eu somasse pela regra do paralelogramo, é o mesmo R que eu tenho somando as componentes, né? R1x e o R2 aqui, tá? Então, o que você faz? Uma forma simples de você fazer a soma analítica de vetores é você dividir eles em componentes e somar as componentes. Tá? Daqui a pouco, quando eu colocar em números, isso vai ficar bem mais fácil. Tá bom? E essas componentes elas vão ser colocadas nas direções dos eixos coordenados, ó, que é o y e o x. Então, aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y. A facilidade de você trabalhar com as componentes é porque normalmente a gente define os eixos, né? Na maioria dos problemas de física e de química, a gente sempre define os eixos. Então, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, e você vai dividir os vetores de forma que as componentes caiam em cima desses eixos, né? Elas vão ser chamadas, as componentes, elas vão ser chamadas as projeções, tá? Projeções de R nos eixos, tá? Isso são as componentes. Componentes de um vetor. Beleza? Como é que eu relaciono essas componentes com aquelas coisas lá que eu vi no início de módulo e direção do vetor? É fácil. Ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui ó, um vetor que ele tem módulo R e ele tem uma inclinação que é dada pelo ângulo θ, como é que eu faço para relacionar isso com as componentes desse vetor? Onde é que estão as componentes? Bora desenhar aqui. Ó. Então, esse vetor ele tem duas componentes. Ele tem uma componente aqui que eu vou chamar de Rx, e ele tem uma componente aqui, ó, que eu vou chamar de Ry. Eu relaciono isso, pessoal, através de trigonometria, tá? Então, observa que eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá bom? Olha, aqui é um triângulo retângulo. E esse lado aqui, ele é justamente o cateto oposto, né, desse ângulo θ. Então, eu posso usar aqui um seno. Então, esse Ry, tá? Ele é igual a R seno de θ. Eu posso, para ficar melhor, eu posso colocar isso aqui assim, nessa simbologia, tá? Que o módulo do vetor Ry, ele é igual ao módulo do vetor R vezes o seno de θ. Analogamente, né, aqui eu tenho um cateto oposto, e aqui esse Rx ele vai ser o cateto adjacente, tá? Então, analogamente, eu tenho que o Rx ele vai ser o R, né, o módulo de R vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? Eu posso simplificar isso simplesmente escrevendo Ry igual a R seno θ e Rx igual a R cosseno de θ. Beleza? Vai continuar valendo aquela regra de que o vetor R ele é o Rx mais o Ry. Tá? Então, o vetor R, na verdade, ele é a soma algébrica. Ele é a soma algébrica das componentes, tá? Ao longo de x e de y. Então, esse vetor aqui, Rx, ele é também chamado de componente x, ou a componente de R ao longo de x, tá? E esse vetor Ry, ele é chamado de a componente y, ou a componente de R ao longo de y. Beleza? Então, isso aqui vai ser muito útil para a gente mais adiante. Então, agora que a gente já sabe como somar vetores, né, tanto do ponto de vista geométrico como do ponto de vista analítico,
vamos definir a multiplicação de um vetor por uma constante, tá? Ou seja, a multiplicação de um vetor por um escalar, ou de um escalar por um vetor, né? Essa multiplicação ela é comutativa nesse caso, tanto faz a ordem, tá beleza? Então imagina que eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de A, que eu estou desenhando ele aqui em vermelho, tá? E esse vetor A ele tem tamanho 1, beleza? O que aconteceria se eu multiplicasse esse vetor A por 3, por exemplo? Né? Se eu multiplicar ele por 3, o que vai acontecer é que eu vou criar um vetor que ele é 3 vezes maior do que esse A. Esse vetor eu vou chamar de B, tá? Esse vetor B, ele é o quê? 3 vezes o vetor A. Ou seja, é possível eu multiplicar um vetor por uma constante, tá? Nesse caso aqui é o 3, tá bom? Uma constante numérica, ok? Uma constante numérica, beleza? De forma que eu consiga criar um outro vetor que ele vai estar na mesma direção desse primeiro, só que ele vai ter um comprimento diferente. Tá legal? Ele pode ser maior ou menor do que esse vetor original. Tá? E dependendo do sinal dessa constante, eu posso também inverter o sentido do vetor, mas ele vai preservar a direção. Tá? Então, em todos os casos, você pode ter, né? Em todos os casos, você pode ter um vetor U, que ele é o quê? Ele é uma constante vezes um outro vetor V. Tá? Então, vamos ver os casos onde a gente pode ter isso aqui. Tá? Digamos que eu tenho um vetor V aqui, ó, inclinado desse jeito. Tá? Se eu multiplicar, esse aqui é o meu vetor V, tá bom? Se eu multiplicar esse vetor V por um valor, uma constante, que seja maior do que 1, o que vai acontecer? Eu vou, na verdade, aumentar o tamanho desse vetor. Tá? Então, digamos, se eu multiplicar ele aqui, por exemplo, por uma constante maior do que 1, digamos que seja 2, né? Então, esse vetor aqui, ó, ele vai ser, por exemplo, se a constante for A igual a 2, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho que o vetor U ele é 2 vezes o vetor V, mas ele vai manter a mesma direção, tá certo? Eu estou repetindo isso porque isso é importante. Quando você multiplica por uma constante, você mantém a direção do vetor. Nesse caso, eu estiquei o vetor aqui. Tá? Agora, digamos que eu tivesse um vetor V, o mesmo vetor V, só que agora eu tenho uma constante A igual a 1. Tá? O que vai acontecer com o meu vetor V? Quando eu fizer o resultado disso aqui, ó, o meu vetor U, deixa eu só fazer um pouco maior aqui, né? Vai ficar fácil de enxergar. Aqui está o vetor V. O meu vetor U, ele vai ser do mesmo tamanho, tá? Então, o U vai ser igual a V. Tá? Quando o A for igual a 1, o U vai ser igual ao V. E quando eu tiver uma constante que seja menor do que 1, eu vou diminuir o vetor, tá bom? Então, digamos que essa constante seja A igual a 2, tá? A igual a meio, melhor dizendo, tá? Vamos dizer que fosse A igual a meio, tá? Uma constante menor do que 1. O que acontece? O meu vetor U, ele vai ser a metade do vetor V, tá? Então, aqui está o vetor V. O vetor U, ele vai ser a metade do meu vetor V. Beleza? Deixa eu escrever melhor aqui. É isso, tá? Então, ou seja, a multiplicação por uma constante, se ele for maior do que 1, eu aumento o vetor. Se ele for igual a 1, ele fica igual ao vetor. E se ele for menor do que 1, o valor da constante, eu diminuo o tamanho do vetor. Mas em todos os casos a direção não muda. Observa que o U e o V eles têm a mesma direção. Tá legal? Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito interessante, porque usando essa noção da multiplicação por uma constante, eu consigo definir uma coisa que vai ser muito útil agora para a gente na física, e em todas as áreas, né?
que uso vetores, que é a questão dos vetores unitários, né? Já que a multiplicação por um escalar ela não muda a direção de um vetor, eu consigo então definir um vetorzinho que tenha módulo 1, né? E qualquer vetor nessa direção eu consigo escrever em termos desse vetor unitário, tá? Então eu vou criar um vetorzinho aqui, que eu vou chamar de V chapéu. Ó, ele tem um circunflexo aqui nele, tá? O que é esse vetor V chapéu? Ele é um vetor V que o módulo de V chapéu é 1, tá? Então, toda vez que eu tiver um vetor unitário, que ele está representado com esse chapéu, eu vou dizer que é um vetor que tem módulo 1, tá? E a sacada de eu criar esse vetor aqui é porque é o seguinte, ó, qualquer vetor que tenha essa mesma direção, imagina um vetor V aqui qualquer. Esse vetor V, ele tem módulo Vzinho, tá? Ele é o quê? Esse vetor V, ele é V que multiplica o vetor unitário V chapéu, tá bom? Então é isso, ó. Ou eu posso dizer que qualquer vetor V, ele sempre vai ser ó, o módulo de V vezes o vetor unitário V chapéu, tá? Eu sei que o módulo do vetor unitário V chapéu é 1, tá? Ou eu posso escrever aqui V chapéu, o módulo dele, né? Olha, eu não estou colocando aqui, ó. Tá, isso aqui eu vou deixar assim, tá bom? Ajuda a gente aqui, ó. Vamos lá. Módulo 1, tá? O vetor unitário tem módulo 1. Daí o nome, né? Vetor unitário, certo? O que mais, pessoal? Então, digamos que eu tivesse um vetor aqui, ó, que ele tenha módulo 3, por exemplo. Digamos que esse meu V aqui, ó, ele é V igual a 3, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Digamos que esse V aqui seja V igual a 3. Então, eu posso escrever, ó, que o módulo de V é igual a 3, tá? Só que nesse caso aqui eu só tenho a informação do módulo. Eu não sei aqui, se eu olhar só para cá e eu não olhar o desenho, eu não sei dizer qual é a direção desse vetor. Mas eu posso escrever esse vetor V assim, ó. V é igual a 3V chapéu. Quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho o módulo, que é o 3, e esse vetor unitário ele vai me dar a direção e sentido. Porque agora eu sei que é um vetor que tem módulo 3 e ele está na direção e sentido de V chapéu, desse vetor unitário. Então agora eu tenho toda a informação do vetor escrito dessa forma. É por isso que é muito útil você utilizar o vetor unitário, né? Porque você define não só a intensidade do vetor, como também a direção e o sentido. Vamos ver alguns exemplos disso? Vamos passar aqui para o próximo slide. Bem, então agora a gente viu o quê? A gente viu que eu consigo escrever qualquer vetor em termos, né, dos vetores unitários na direção dos eixos, né? Então o que eu vou fazer agora aqui? Por conveniência, olha, eu desenhei aqui um plano cartesiano, né, com os eixos y e x, tá? Que são os eixos que a gente vai utilizar aqui no nosso exemplo, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar dois vetores aqui que eu vou chamar de I e J. O que são esses I e J? Tá? Então, esse I é o vetor unitário na direção x. Tá? Então, esse I ele é um vetor unitário na direção x. E esse J, ó, esse J ele é um vetor unitário na direção y, beleza? Então, esses dois são vetores unitários na direção x e y. Se eu tiver qualquer vetor que esteja ou na direção x ou na direção y, eu consigo escrever esses vetores como múltiplos desses dois vetores unitários, porque eu já sei fazer a multiplicação por um escalar. Vamos ver?
Digamos que eu tenho um vetor A. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um vetor A, certo? Que esse vetor A ele tem módulo igual a 4. Ó. Ele termina aqui no 4, tá bom? E como é que eu escrevo esse vetor A? Esse vetor A eu vou escrever assim, ó. Eu vou dizer que o A, tá? Ele é igual a 4 e chapéu. O que significa isso? Significa que ele tem módulo 4 e significa que a direção dele é na direção de I e o sentido é para a direita, porque o I é na horizontal e o 4 é positivo, então ele tem sentido positivo para a direita. Digamos que eu tenha agora um vetor aqui que seja o B, tá? E esse vetor ele está na vertical. Ó, aqui está o meu vetor B. Vamos dizer que esse vetor B ele tem módulo 3, tá? Então eu posso escrever ele assim, ó. O B ele tem módulo 3 e ele está na direção de J. Então esse B ele é 3J chapéu, né? O que significa? Que ele tem módulo 3, a direção dele é a direção do J e ele é positivo, ou seja, ele aponta para cima, tá? Então isso aí é como a gente escreve os vetores em termos dos vetores unitários. Ah, professor, mas e se eu não tiver um vetor que ele esteja exatamente sobre o eixo, nem sobre o eixo x e nem sobre o eixo y? Tranquilo, porque você pode escrever esse vetor usando a regra do paralelogramo, né? Se eu tiver um vetor aqui, ó, vamos imaginar um vetor que ele seja justamente a soma do vetor A. Está aqui, o vetor A tem módulo 4, né? E o vetor B aqui ele tem módulo 3, ó. Tá? Então está aqui o meu vetor B tem módulo 3. Tá? E aí esse meu vetor aqui, o V, tá? Ele é a soma do A e B. Então vamos dizer que eu estou querendo escrever um vetor V que ele seja a soma do vetor A e B. Observa que o V ele é um vetor que ele não está nem na direção x e nem na direção y. Ele está numa direção intermediária, né? Como é que eu escrevo esse vetor V? Esse vetor V ele vai ser 4i chapéu mais 3j chapéu, tá? Que é justamente os vetores A e B. Ou seja, esse vetor V ele vai ser escrito tanto em termos do I quanto em termos do J. Então aqui eu já tiro uma conclusão interessante, olha. Se o meu vetor ele só tem o I, significa que esse vetor está na direção X, tá? Deixa eu fazer aqui em verde. Ó. Se ele só tem o I, ele está na direção X. Se ele só tem o J, ele está na direção Y. Se ele tem o I e o J, então ele está numa direção intermediária. Tá? Ele está inclinado. Ele tem uma componente no X e uma componente no J. E quem são as componentes desse vetor? São justamente essas aqui. Ó. Tá? Então, o 4i ele é a componente x do vetor v e o 3j ele é a componente y do vetor v. Beleza? Agora vamos ver alguns exemplos de como a gente pode escrever os vetores usando as componentes. Então imagina que eu tenho um vetor aqui, olha, que ele está desse jeito aqui no meu plano cartesiano. Tá? Como é que eu escrevo esse vetor? Então, se eu fizer as projeções aqui, olha, no x e no y, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que esse vetor v aqui, a componente dele no x, ela vai até o 5. Ó. Então, ele é 5i mais... E a componente dele no y vai até o 2 aqui, ó, 2j. Então, esse aqui é o meu vetor v. Tá? É assim que eu escrevo esse vetor em termos de componentes, usando vetores unitários. Agora, imagina que eu tenha um vetor que ele esteja aqui, ó, desse lado agora aqui do meu plano cartesiano. Como é que eu vou escrever esse vetor? Observa que na componente, aqui está o meu vetor i, tá? E o j. Sempre a gente tem o i e o j aqui, ó. Só um momento. Deixa eu fazer aqui, ó.
o I e o J estão aqui, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esse vetor, ele tá no x, ele está no negativo agora. Então, esse vetor v, aqui é o v, né? Certo? Esse vetor v, ele vai ser, ó, menos 2i, porque ele está para trás no x, só que o y está para cima. Então, mais 2j, chapéu. Tá? Esse é o vetor v. E se eu tiver um vetor aqui, ó, nesse terceiro exemplo, que ele esteja para a esquerda e para baixo, o que vai acontecer aqui? Ó? A componente x dele é negativa e a componente y dele também é negativa. Então, esse aqui é o meu vetor v. Como é que eu escrevo esse vetor v? A componente x dele é menos 3. Ó. Então, vai ser menos 3x, menos 3i, tá? Menos 2j. Tá? Menos 3i, menos 2j. Porque ele está aqui, ó, negativo, né? Tanto no x quanto no y. Beleza? Galera, aqui eu estou escrevendo vetores em duas dimensões, ó, IJ, IJ e IJ. Se a gente for para 3 dimensões, a gente vai ter a mesma coisa. Só que agora eu vou acrescentar mais um vetor unitário, né? Que vai ser o I, aí aqui vai ser o J, e agora eu vou ter o K. Tá? Esse K ele seria o vetor unitário agora na direção Z. Então, se eu tiver um vetor em 3 dimensões, eu vou escrever ele assim em termos das componentes. Ó. Ele vai ter uma constante que multiplica o vetor I, o vetor unitário I, isso aqui vai estar na direção X. Uma constante que multiplica o vetor unitário J, isso aqui vai estar na direção Y. Uma constante que multiplica o vetor unitário K, isso aqui vai estar na direção Z. Tá bom? Então, é assim que você representa os vetores em termos de vetores unitários, tanto em 2 dimensões quanto em 3. Agora, o que falta a gente fazer? Falta a gente ver como é que eu somo vetores utilizando as componentes. Então, é isso que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, vamos lá, pessoal. A gente já entendeu como é que faz para representar os vetores usando as componentes, não é verdade? Então, olha, digamos que eu tenho aqui aqui está o meu plano, né, cartesiano, eu tenho um eixo x e um eixo y, tá? E eu tenho dois vetores, um vetor A e um vetor B, tá? Tá aqui representado por essas letras com as setinhas, tranquilo? Aí tá, eu quero somar esses vetores, tá? Só que usando as componentes. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou escrever esses vetores usando as componentes, né? Então, aqui eu vou colocar os números aqui nos eixos, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? E aqui no eixo horizontal, 1, 2 e 3. Então, vamos escrever primeiro quem é o A e o B usando as componentes, tá? Então, o vetor A, ó, na horizontal, ele tem aqui, ó, a componente 1. Então, ele é 1i, tá? 1i. E na vertical, ele tem a componente 3, mais 3j. Ok? O B, ele vai ser quem? Ele vai ser, ó, na horizontal, ele tem, deixa eu só desenhar aqui, ó, os nossos vetores unitários, eles estão aqui, ó. Esse aqui é o I, tá? Ele tem módulo 1. E esse aqui é o J, ele também tem módulo 1, tá? Então, quem vai ser o B? O B, ele vai ser, ó, 2i mais 1j. Beleza? Tá. Aí eu quero fazer um vetor agora V, que ele é o A mais o B. Como é que eu faço para obter esse vetor a partir das componentes? É muito simples, pessoal. Tudo que você vai precisar fazer é somar as componentes uma a uma. Quem for I, você soma com I. Quem for J, você soma com J. Tá? Então, para eu escrever aqui esse vetor V, eu vou pegar, ó, quem é o A? O A ele é 1i mais 3j, certo? E quem é o B? Ele é 2i mais 1j. Então, quem for I,
eu somo com o outro que é I, e quem for J, eu somo com o outro que é J. Então vamos ver como é que fica isso? Então fica assim, ó. Vai ficar 1, aqui eu pego o primeiro é 1i, né? E o outro é 2i, então vai ficar 1 mais 2i, certo? E o outro aqui que é o J, um é 3, o outro é 1. Então vai ficar 3 mais 1, J. Então esse V aqui, ó, ele vai ser 3i mais 4j. Tá? Então aqui a gente achou quem é o vetor V somando utilizando as componentes. Vamos tirar a prova disso? Vamos ver pela regra do paralelogramo se dá certo? Então, olha, se eu desenhar um paralelogramo aqui, ó, o que eu vou acontecer? Eu vou desenhar um paralelogramo fechando aqui os dois vetores, né? O A e o B. Então, eu faço um paralelogramo aqui, certo? E agora eu tiro quem? A diagonal. Então, o meu vetor V, deixa eu tentar desenhar melhor aqui, tá? O meu vetor V, ele vai estar aqui, certo? A e B. E de fato, olha, observe, o meu desenho não ficou muito bom, né? Ficou um pouco torto. Mas você vai observar que esse paralelogramo, ele termina exatamente aqui, ó, em 3 e 4, né? Certo? Que é 3 no eixo X e 4 no eixo Y. Então, é 3 vezes o vetor unitário I e 4 vezes o vetor unitário J. Tá legal? Então, é muito fácil você somar vetores usando as componentes. É só você somar todo mundo que tem I e somar todo mundo que tem J. Se tiver o K, professor, mesma coisa. Soma o I, o J e o K. Vamos ver alguns exemplos? Agora, sem a gente precisar ficar desenhando, né? A vantagem de você trabalhar com vetores unitários é que você não precisa toda vez desenhar o vetor, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, imagina aqui no primeiro exemplo, ó, que eu tenho um vetor U, tá? E esse vetor U, ele é 4i mais menos, vamos dizer aqui, ó, 4i menos 5j, tá? E eu tenho um vetor V, e esse vetor V, ele é 3i mais 2j. Aí eu quero saber quanto que dá o U mais o V, tá? Então é fácil, olha, se você pegar o U mais o V, é só você pegar o seguinte, ó, todo mundo que tem I primeiro. Então o I vai estar aqui, ó, 4i, 3i, certo? Então vai ficar, ó, 4 mais 3i. E agora mais, e todo mundo que tem o J, ó. Então o J está aqui, ó, J, J, né? Então vai ficar menos 5 mais 2j. Então, quanto dá isso aqui? Isso aqui dá 7i menos 3j. Então, esse aqui é o vetor U mais V. Viram como é fácil? Tá? Vamos ver agora um outro exemplo aqui, ó. Vamos ver um segundo exemplo. Deixa eu tirar aqui, separar aqui, só para a gente não se confundir. Tá? Vamos dizer que eu tenho um vetor U, tá? Sendo que esse vetor U, ele é menos 3i menos j mais 10k. E eu tenho um vetor V que ele é, ó, 2i menos 8j mais 6k. E aí eu quero saber quanto fica o U mais o V. Olha, eu vou fazer diretão aqui, ó. U mais o V, quanto é que fica, ó? Você já entendeu como é, né? Então você vai fazer junto comigo agora aqui, ó. Todo mundo que tem I, menos 3i mais 2i. Menos 3 mais 2, pessoal, dá menos 1, certo? Só que como é menos 1, eu vou colocar só assim, ó, menos i. Nem preciso botar o 1, tá? É muito tranquilo. Agora, todo mundo que tem o j, ó.
Então, esse aqui tem o J, esse aqui tem o J. Observa que é menos 1, menos 8. Então, menos com menos, né? Conserva o sinal e soma. Então, vai ficar menos 9J. Ok? E agora, todo mundo que tem o K, ó, 10K mais 6K. Então, 10 mais 6 dá 16K. Beleza? Então, esse aqui é o vetor U mais V. Viram como é fácil somar os vetores usando componentes? Você resolve em duas linhas aqui, ó, e nem precisa desenhar o vetor, né? Então, essa é a vantagem de você saber usar as componentes, né, em termos de vetores unitários. Tá bom? E agora vamos fazer a representação de novo de um vetor, só que usando as componentes. Que lá no início a gente representou o vetor usando módulo e direção, tá? Então agora vamos representar um vetor usando as componentes. Vamos ver como é que fica. Eu vou desenhar aqui. Ok, olha só, ficou assim, ó, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente faz a representação de um vetor agora da segunda forma, né? Tá? Então lá no início eu disse que o vetor ele poderia ser representado da primeira forma através de um par ordenado, lembrem, certo? Um par ordenado, aonde o primeiro aqui era o módulo do vetor, que é o tamanho dele, né? E o θ que vai dar a direção e o sentido, tá? Agora você também pode fazer um par ordenado, só que você pode representar o vetor usando a componente x e a componente y. Certo? Então, a segunda forma de você representar o vetor também é através de um par ordenado. Então, olha só que interessante, né? Um vetor aqui em duas dimensões, que é o caso desse aqui no plano, né? Ele vai ser representado por um par ordenado, x e y. Beleza? Então, agora, como é que eu relaciono essas duas representações? Existe uma maneira de eu relacionar uma com a outra? Sim. Uma vai ser através do módulo e a outra vai ser através da direção e sentido, tá? Então vamos ver agora aqui. Como é que eu acho o módulo de um vetor utilizando as componentes? O módulo é esse R aqui, ó, é o tamanho do vetor. Agora observe uma coisa aqui. Eu vou desenhar uma figura aqui, ó. Essa figura que eu tenho aqui, ela é o quê? Um triângulo. Mas não é um triângulo qualquer, ela é um triângulo retângulo. Observa que ele tem um ângulo reto bem aqui, tá vendo? Um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui eu posso resolver utilizando o Teorema de Pitágoras. E o que me diz o Teorema de Pitágoras? Ele me diz que a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado, que nesse caso aqui é o R, né? Ele é igual à soma do quadrado dos catetos, que nesse caso aqui vai ser o Rx e o Ry. Ou seja, eu tenho que esse R ele é igual, ó, se eu passar esse quadrado para cá tirando a raiz, vai ficar x² mais y². Mas lembra que esse R ele é, na verdade, o módulo de um vetor? Então, o módulo de um vetor ele vai ser a raiz quadrada do quadrado das componentes. Então, eu posso tirar dessas duas maneiras aqui, ó, tá? Então, para eu achar o módulo de um vetor usando as componentes, eu elevo as componentes ao quadrado, somo as duas e depois tiro a raiz. É assim que eu encontro o módulo de um vetor, tá? E agora vamos achar a direção e o sentido. Também você vai usar o seu conhecimento de geometria, né? Observa que aqui de novo nós temos um triângulo retângulo, ó, tá? Aqui está o nosso ângulo de 90 graus, tá? Esse cara bem aqui, ó, ele é chamado cateto oposto, tá? E esse cara bem aqui, esse lado aqui, ele é chamado cateto adjacente. Tá? Num triângulo retângulo, você lembra que você tem aquela relação da tangente, certo? Quem que é a tangente de um ângulo? Qual é a definição da tangente de um ângulo? É a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. É assim que você
calcula a tangente de um ângulo, tá? No triângulo retângulo. Só que vamos olhar para essa figura aqui. Vou colocar em outra cor aqui. Ó. Esse cateto adjacente, ele nada mais é do que o nosso x, certo? E esse cateto oposto, ele nada mais é do que o nosso y. Tá? Tá aqui o y. Então, na verdade, esse cateto oposto aqui é o y e esse cateto adjacente é o x. Então, eu vou ter que a tangente de um ângulo θ, ela é y sobre x. Mas a gente não quer saber o valor do θ, então eu tenho que inverter essa função tangente. Como é que eu inverto isso, professor? Aí você vai usar aquela formulinha do arco tangente, né? Que é a tangente a menos 1 de y sobre x. Beleza? Então, essa aqui é como a gente calcula o ângulo a partir das componentes. Então, se eu tenho as componentes x e y, eu posso achar tanto o módulo, como também eu posso achar a direção e o sentido apenas calculando esse ângulo θ aqui. Atentem para isso, tá? Quando a questão fala assim, dê a direção do vetor, a direção ou sentido do vetor. Na verdade, o que ele quer que você calcule é esse θ, tá? Então, a gente tem que interpretar isso aí. Vamos fazer um resuminho, então, da aula de hoje, só para a gente fechar? Vamos lá. Bem, então nós aprendemos, né, a calcular um vetor, como é que soma vetores, usamos a regra do paralelogramo, definimos as componentes dos vetores unitários, né? E agora a gente vai aprender como é que, quando a gente tem as componentes x e y, como é que eu passo disso aqui para as componentes r e θ. Bom, a gente fez essa conta, né? O r, ele vai ser o x² mais y², que é o módulo de um vetor, certo? E o θ, ele vai ser o arco tangente, ou a tangente a menos 1 de y sobre x, tá bom? Então, quando você tiver as componentes e você quiser determinar o módulo e a direção, você faz desse jeito. E se você quiser fazer o contrário? Eu já sei o módulo e a direção e eu quero saber como é que eu encontro o valor das componentes, x e y. Então, você vai usar aquela relação lá do início, que o x ele é o r cosseno de θ e o y ele é o r seno de θ. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa aula 1 sobre vetores. Na nossa aula 2, eu vou explicar um pouco sobre o produto de vetores, que é como você multiplica um vetor por outro vetor, né? Então, existe basicamente duas formas de você fazer isso. Uma que se chama o produto escalar ou produto interno e a outra que se chama o produto vetorial, né? Todas elas têm muitas aplicações, tanto na física quanto na química. A gente vai ver algumas agora em Física 1, né? Por exemplo, quando a gente falar sobre o trabalho a gente vai usar o produto escalar. E quando a gente falar sobre o torque, a gente vai usar o produto vetorial, né? Só para dar alguns exemplos aí, tá certo? Então, se você não deu o like no início do vídeo, dê o like agora. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe aí também com seus amigos, vamos ajudar a difundir, né, o conhecimento aí também pela internet. E não esqueça de curtir os canais dos nossos parceiros, que é o PET Física da Unifap e o canal da Física Unifap. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!